Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal 14. Como sempre, eu, Guilherme Verano e a Lorena estamos aqui para repercutir as principais notícias de Anápolis, do nosso estado, do Brasil e também do mundo. Olá, você que está nos assistindo. Olá, Guilherme. Sejam muito bem-vindos. Nós agradecemos a sua audiência e começamos com uma boa notícia para a cidade de Anápolis, que é a vinda da empresa Caracal para o DAIA, para o Distrito Agroindustrial, e março já começa as atividades, né, Guilherme? Exatamente. É uma notícia muito boa, né? É uma indústria bélica árabe, né? Ou seja, uma indústria de armas. E até antes de falar um pouquinho do assunto, eu acredito, eu penso até que muita gente vai discorrer o seguinte pensamento: puxa vida, mas uma indústria de armas, uma indústria de morte vindo aqui para a cidade de Anápolis? A gente tem que pensar no seguinte aspecto: é uma indústria como outra qualquer. O armamento ele existe desde que a humanidade existiu, desde que o primeiro homem da pedra lá armou um tacape para acertar na cabeça de algum animal, né? É histórico. É histórico. Então, o problema é o uso que se faz das armas. Você produzir ou não é uma consequência. Posso fazer uma analogia até com um outro instrumento de morte que a gente tem e se depara com ele o tempo todo nas ruas, que é o automóvel, é o carro. O carro também é uma arma se você faz uso indevido dele. A faca, né? Exatamente. Mas vamos pegar esse exemplo do carro, né? Só para ficar em um aqui. Muita gente, e até fazendo analogia aqui, uma indústria que vem dos países árabes, vamos pegar a Síria, que vive um conflito, né? Uma guerra civil há 5 anos. O número de mortos nesse período de 5 anos na Síria é assustador, Só que o trânsito do Brasil, pode ter certeza absoluta, matou muito mais gente ao longo desse tempo do que uma guerra na Síria. Então o problema é o que se faz da tecnologia, né? A arma foi se desenvolvendo, começou com tacape, flecha, arpão, aquela coisa toda, até a gente chegar nas armas letais, uma arma nuclear que pode destruir até a humanidade. Então o uso que se faz disso, da tecnologia, é que é o problema. Então, pode ser uma arma pura e simples, é muito fácil, né? Falar, a arma está ali, eliminou alguém. Mas o carro pode ser uma arma, o computador, o seu tablet pode ser uma arma, a sua palavra pode ser uma arma. Então, é muito bem-vinda que venha para a cidade de Anápolis, que produza o que tem que produzir, que Anápolis gere divisas e principalmente empregos, que a gente está muito carente. Vai ter uma geração a expectativa é de 2.500 vagas de emprego, e isso é muito bom para a cidade. Isso. Está precisando, né, com o alto índice de desemprego que estamos passando. Isso. E falando em questão de acidente, Guilherme, hoje eu vi um índice em São Paulo, ali na Pinheiros. Marginal Pinheiros. Na Marginal Pinheiros, isso. Me fugiu o nome aqui, na Marginal Pinheiros. Só naquele pedaço, num perímetro da Marginal Pinheiros, numa extensão dela lá, tiveram de 26 de fevereiro a 24 de março, 117 acidentes, 117 com vítimas fatais. Aí você imagina, e a maioria deles é conduzindo moto. Teve aquela questão polêmica, inclusive, que na época da eleição, o prefeito João Dória queria aumentar o limite, né, de velocidade das marginais. Foi aumentado. Exatamente. Tinha baixado muito os motoristas, a gente fala até a questão da arma. O motorista, e o brasileiro é super apressado, né, parece que ele tem mais pressa que todo mundo, né? Parece que tem que chegar antes em qualquer lugar do que os outros, né? Então, acharam o limite muito baixo, em alguns pontos era 50, em outros pontos 70, aí aumentaram para 90. A questão foi o quê? O acidente aumentaram. A engenharia de trânsito lá de São Paulo e de tráfego fala que não, é porque agora estão lançando um olhar mais atento, eles estão anotando toda e qualquer ocorrência, mesmo aquela que existe só um esbarrão, uma escoriação leve, está sendo anotada. Por isso aumentou o número de incidências de ocorrências. Eu acho que não, acho que foi a questão de aumentar. E o prefeito João Dória falou, vão voltar ao limite antigo, né? Ou seja, aumentar. Se depois de um tempo a gente analisar que esse limite aí produziu mais acidentes, a gente volta atrás. E foi uma medida assim, e o Fernando Haddad, que foi candidato à reeleição, era do PT, ele assumiu essa postura, foi uma postura corajosa, tirou muitos votos dele, você pode ter certeza, mas foi uma postura corajosa em benefício da vida. Eu elogio muito aqui. Tem que priorizar. Isso, eu elogio muito o prefeito João Dória, mas nesse aspecto aqui eu bato de frente. Eu acho que ele está errado. O limite tem que baixar. E o Fernando Haddad, e eu critico muito o PT, eu o elogio pela coragem da postura de manter todo esse discurso durante a campanha, ter perdido votos em cima disso aí, mas preservar na vida. Então, se eu fosse o João Dória, eu voltava atrás. Mas, voltando atrás, então, em relação a Caracal, a reunião que aconteceu, né, entre o prefeito Roberto Naves, também o secretário de Desenvolvimento Econômico, o Vander Lúcio, e também o Lizier José Borges, a respeito da pedra fundamental, lançamento da pedra fundamental. Aí, como você falou, a previsão é para o mês de março, já está produzindo, gerando emprego. Isso é fantástico, né? Que venha não só essa, mas outras empresas, todas são muito bem-vindas na cidade de Anápolis. É um polo logístico fantástico.
mas a gente tem que cobrar também na mesma medida do governo, né? Vamos aproveitar essa grande oportunidade que a cidade está recebendo. Conclusão aqui, do aeroporto de cargas, né? Plataforma multimodal, ou seja, tudo que pode facilitar, né, a exportação, né? Exportar não só esse tipo de comércio que virá, o comércio de armas, né, que tem mercado no mundo todo, a gente sabe disso, mas tudo que a cidade de Anápolis produz e desenvolve. Então, é uma medida louvável e vamos lançar logo essa pedra fundamental e vamos para frente, né? Procurar novas empresas e novas parcerias. E parcerias com o mundo árabe são sempre muito importantes, mesmo porque Anápolis é uma colônia árabe muito grande e que foi fundamental no desenvolvimento econômico, não só da nossa cidade, mas também do Estado como um todo e, é claro, de todo o Brasil, né? Onde os imigrantes, e a gente está falando especificamente dos árabes, chegaram, eles provocaram um desenvolvimento, porque chegaram sem dinheiro, sem falar o idioma, sem ter nem noção do tamanho do país, mas trabalharam duro, né? E, sem dúvida nenhuma, fizeram o Brasil o que ele é hoje, né? Um país multirracial, multicultural também, e que sempre recebe muito bem todas as pessoas. E o Brasil tem 2,5 milhões de jovens, Guilherme, fora da escola. É preocupante, né? Crianças e adolescentes, segundo a matéria aqui, de 4 a 17 anos. Então, se estão fora da escola, eles estão fazendo o quê? Estão trabalhando em algum emprego formal? Estão perambulando pela rua? Estão sendo escravos sexuais? E acontece muito isso, tanto meninos, meninas, estão sendo explorados por quem? Quem está tomando conta dessas crianças? Então, é muito preocupante. Eu lembro até do lema, né, da presidente Dilma Rousseff, né, País, Pátria, Educadora. Educadora de que forma? Porque o que a gente veio ouvindo e veio vivenciando é que zerou o analfabetismo, que todo mundo estava dentro da escola, estava nas reprovações não acontecem mais, né? Reprovação não acontece mais. E aí a gente vê isso achando que está caminhando tudo a passos largos e está indo tudo bem, né? Como que está acontecendo isso? Esses índices, essa estatística, ela é verdadeira? Ela é comprovada? Bom, e essa estatística, falando em números, né? Ela aumentou nos últimos 10 anos, né? E o acesso ao ensino, principalmente entre a população parda e negra, de baixa renda e de moradores do campo, né? Os dados, eles fazem parte de uma pesquisa realizada pelo movimento Todos pela Educação. O Brasil, é claro, tem muitas pesquisas, tem pesquisas de um lado, pesquisas ideológicas, muitas vezes são tendenciosas, mas a gente quer crer que, mesmo sem a pesquisa, a gente sabe que isso aqui é a realidade. Sim. A gente costuma ver muita criança pelas ruas, nos sinais, está certo que a crise econômica acelerou isso de uma forma muito grande, mas que providência que vamos tomar, né? Que país que a gente quer, né? Talvez Anápolis fuja dessa realidade, mas existem metrópoles diferentes, existem cidades pequenas também diferentes, com realidade diferente de Anápolis. Que as crianças não vão à escola, não têm acesso, a gente vê muito isso na região norte do país. As crianças não têm como chegar nas escolas. Mesmo as creches, faltam vagas em creches. Falta vaga, falta creche, falta escola. A gente vê no norte, novamente, principalmente, nem tanto no nordeste, mas no norte, as professoras dando aula para 3 salas diferentes, a mesma professora. São heroínas, né? A verdade heroínas. É essa. Então, assim, não é tudo, assim, não é uma realidade de Anápolis, mas a gente sabe que o Brasil está vivendo isso. 2,5 milhões de jovens fora da escola é muito, índice muito alto. São muitas crianças, muitos jovens fora da escola. Só para pegar um número, isso é pouco menos que a população do Uruguai. Tá certo que é uma população minúscula, de 3,5 milhões de habitantes, mas se aproxima, né? Imagina um contingente desse de gente analfabeta, sem perspectiva de nada, de emprego, né? Porque você não tem nenhuma formação. O que você vai fazer? Você vai virar marginal, você vai ser explorado, o que vai acontecer com você? Então, tem que ficar de olho nisso, né? Porque sem essas crianças, que futuro que a gente vai ter? Nenhum, né? Desdobramento de uma notícia que trouxemos ontem, Guilherme, aqui no Jornal do 14, a Câmara aprova um projeto que pode inviabilizar o serviço dos Ubers. Isso. Ou seja, né, a Câmara, houve a pressão em Brasília, essa pressão é legítima, né, do grupo de taxistas, grupo do pessoal do Uber e de outros aplicativos, de um lado e de outro. Contando que o Uber é uma parte menor, né? É a minoria, claro, e os taxistas são a maioria. Mas parecia um verdadeiro estádio de futebol, né? A torcida de um lado, a torcida do outro, e os artistas, né? Seriam jogadores de futebol, mas no caso os deputados lá no meio, né? Sofrendo pressão de um lado, pressão de outro, né? Defendendo suas bancadas e seus interesses. Mas o fato
é que tem que ser regulamentado, sem dúvida nenhuma. Não pode acontecer uma concorrência desleal para os taxistas. Já estão aí muito tempo, a gente entende, são pais de família, correm risco. Mas o que não pode também é o Brasil compactuar com atraso. Né? Se você já tem uma plataforma, você tem tecnologia, você tem um aplicativo, através do aplicativo você pode agilizar todo o processo, pagar menos, eu acho que eu não vejo sentido nisso, e falando sem tomar partido nem de um lado nem de outro. Eu não faço uso do táxi, nem faço uso do Uber. Eu faço uso das minhas pernas. Eu caminho muito, 10, 15 quilômetros por dia. Mas se a hora precisar, vou querer me servir de um ou de outro e ter o melhor serviço. Né? Isso, a questão é melhorar o serviço claro. e estar oferecendo isso para toda a população. Né? Agora, a forma que foi colocada é que o Uber vai virar táxi Uber. Ele vai ter que ter em cima escrito táxi e vai ter que ter taxímetro. Então, o aplicativo serve para quê, em última instância? Serve para nada? Assim como eu fiz a comparação da indústria de armas com a indústria automobilística, né, uma pode ser similar à outra, vou fazer um comparativo aqui, que eu sempre faço em relação até ao nosso trabalho. Os jornais, quando foi lançada a internet, o que se falou deles? Vão acabar os jornais. Vai acabar o jornal escrito, isso que a gente está aqui, o papel, vai acabar, vai ser tudo digital. Não acabou. Os jornais tiveram que se adaptar. Já pensou se os jornais quisessem propor lá na Câmara, tem que proibir essa internet não pode essa tecnologia, isso vai acabar com a gente. Porque eu não tenho o mesmo gasto com funcionário, claro. O funcionário é reduzido, eu tenho que ter uma escala muito maior de funcionários no jornal escrito, né? Isso. A demanda é diferente, os impostos são os mesmos ou até menores também, na questão claro. da internet. Você tem a questão física toda, mas o que os jornais, as revistas fizeram? Se adaptaram à mídia. O rádio também, quando foi criado, era só o rádio. Né? Aí a televisão veio, vai matar o rádio. Vai massacrar o rádio. Vai massacrar o rádio. E nada disso. Nada. A internet veio, não, agora o rádio está morto. Não, o que ele fez? Ele se adaptou a cada situação. Eu acho que a questão dos taxistas podem se adaptar também. Ao invés de a gente voltar no tempo para a tecnologia do taxímetro, eu não sei de que forma, e de repente eu estou até falando besteira, eles partirem também para a mesma forma de aplicativo, você criar uma nova regulamentação, mas parece que o Brasil não, o Brasil tem que criar taxa o tempo todo, é taxa de licença para o táxi, é placa vermelha, tudo é taxa. Então, muitas vezes os taxistas acham que estão sendo beneficiados e protegidos, eles estão sendo tungados pelo governo também, da mesma forma. Parece que o brasileiro, no geral, tem horror à empresa privada, tudo que é privado. Gosta de ser talhado, né? Não quer crescer. Às vezes a gente tem essa mentalidade muito arcaica também. Eu não tenho previsão de crescimento, eu não quero melhorar. Vão ficar na nossa segurança aqui. Você ficar na segurança hoje em dia, acabou isso aí, gente. As reservas de mercado, acabou. Você tem que se abrir. Você, abrindo para o mundo, você melhora o seu serviço também. Você evolui da mesma forma. Então, como eu falei, não estou defendendo nem um lado nem o outro. Estou defendendo uma solução de consenso, a solução ideal. Esse projeto aqui, vocês podem ter certeza, da forma que ele foi, ele vai acabar virando um Frankenstein. Vai ter emenda daqui, emenda dali. Aí, como toda lei do Brasil, vira um monstrengo. Acaba que ninguém entende. Fica aquela coisa que dá margem a várias brechas para ações judiciais o tempo todo. Isso. Ou seja, a gente não avança, a gente está compactando com atraso. Então, não seria mais útil a gente modernizar o sistema de táxis para se equiparar com Uber? Eu não sei, né? De repente eu estou falando besteira, eu não sei de nada também. Afinal de contas, eu não sou deputado, né? Então, deixa para lá, né? Eles que resolvam lá. Mas é a minha opinião. Eles, só sei que tem que ter um equilíbrio, é claro, na disputa. Você tendo equilíbrio, a partir daí, se sobressai quem é melhor, quem oferecer o melhor serviço. E é o que é importante, né? Claro, e o consumidor, de última instância, ser beneficiado. A Caixa Econômica Federal apresenta detalhes, Guilherme, sobre o saque inativo das contas do FGTS. Isso começa agora já no próximo dia 10, né? Então, se você tem direito a esse benefício, você fique atento. Mas eu acho que a Caixa, e muitas vezes a gente até critica, né, os órgãos federais, o governo, muitas vezes cometem atrapalhadas. É claro, o volume de gente interessada, o volume de dinheiro é muito grande. Então, para você organizar isso aí de uma forma coerente, é complicado. Então, nos primeiros dias houve fila, houve desencontro, as pessoas sem saber. Mas foi tranquilo, né? Mas está correndo de uma forma tranquila, as pessoas já sabem do calendário, o dinheiro está lá, você pode sacar, você só não pode perder a data, né? O prazo máximo, né? Independente da data de nascimento, né? Então, você pega, confere, está na sua hora, na sua vez, vá à agência bancária, faça o seu saque, ou no caixa eletrônico. 6 meses também, né? Pra isso, até 31 de julho. Até 31 de julho. Na verdade, não são mais 6 meses, agora são... Agora já estão... 4, né? Exatamente. Agora, com aquele detalhe, se você vai na agência bancária, sacar seu dinheiro, ou loteria, qualquer lugar que seja, fique atento. O marginal fica ligado o tempo todo que está se passando. Eles também estão sabendo que vai estar saindo os detalhes da segunda fase, o dia do saque, tudo isso eles também estão cientes. E você pode ter certeza que, como eles não são trabalhadores, pelo menos não no mercado formal, eles são no mercado informal, da marginalidade, eles vão sacar
seu saque, né? Isso. Então eles vão ter direito ao saque também seu, se você ficar de bobeira na porta da agência, ou pegar o dinheiro e ficar dando bandeira, né? Então o saque é seu. Né? Cuidado para não ser sacado pelo bandido, pelo marginal, que fica esperando só a oportunidade. Até o Major Bispo falava em relação a isso aí. A pessoa atenta na rua, não que ela não corra risco, ela corre, mas ela corre menos risco, porque ela está ligada o tempo todo. O que acontece, cidadão? Sai, coloca o dinheirinho no bolso e já vai para o celular, para saber das últimas notícias, pegar os grupos. Sociais. Esquece, o marginal não está na rede social, ele está de olho em você, ele está no real, ele não está no virtual. Então, fique esperto. Vamos tomar cuidado, né? Claro, sem dúvida nenhuma. E o Conselho de Segurança da ONU se reúne, Guilherme, após mortes por ataque químico na Síria. Das coisas inúteis que tem na humanidade e a nível mundial, eu diria que uma delas é esse Conselho de Segurança. Porque nada que ele fala se efetiva. É só aquela questão da reunião, né, Guilherme? Reúne. Exatamente. E como sempre, né, os principais participantes, a França, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, inclusive a França e a Grã-Bretanha, que solicitaram a reunião, né, depois dos relatos de uso de armas químicas, que comprovadamente, né, estão sendo usadas, não se sabe se pelo governo do Bashar al-Assad ou então pelo Estado Islâmico, né, os terroristas. Até que é um absurdo. Quem viu as imagens lá de armas químicas sendo jogadas, muitas delas são invisíveis, você só sente aquela ardência, né, queimando ali, a partir do momento que ela é jogada, pai correndo desesperado com a criancinha no colo, tirando a roupa da criança, jogando água para tentar aliviar a dor. É uma coisa tão absurda. E esse Conselho de Segurança da ONU, me desculpem a expressão aqui, é composto por panacas, né? Panaca não serve para nada, só serve para reunir. Eles vão para os hotéis 5 estrelas, se reúnem e falam, nós vamos fazer essa sanção e tal, o Bashar não pode fazer isso. E aqui eu estou falando Bashar em relação ao governo da Síria, porque é um governo estabelecido. Queira ou não, ditadura ou não, depende do aspecto que cada um observe, mas não tem jeito de fazer sanção ao Estado Islâmico. O Estado Islâmico só entende a força. Mas não acontece nada, simplesmente nada. Só se reúnem, fazem uma nota lá de censura e tal, e continua tudo do mesmo jeito. Então, esquece essa questão aqui do Conselho de Segurança. Né? É só papel, infelizmente. Precisam de ação. Né? Exatamente. As coisas só estão piorando, né? A gente vê assim, os anos vão passando, tecnologia melhorando, aumentando. Isso. E é usada para o mal, né? Como a gente fala. A tecnologia usada para o mal, não em benefício de si, mas a gente vê tudo mudando, tudo transformando, avançando. E esse atraso da guerra, porque guerra é um atraso. E ela não atrasa só o país que está vivendo em guerra, ela atrasa o mundo. A situação mais lamentável que existe no mundo é o chamado estado de guerra. Um desses gases é o gás sarinho, a arma química, e outra, por incrível que pareça, é uma que já tinha caído em desuso, é o agente laranja. E os Estados Unidos, é engraçado que eles participam dessa reunião aqui com a moção de censura à Síria, mas os Estados Unidos, na época da Guerra do Vietnã, anos 60 e anos 70, esse agente laranja, o que ele fazia? A Guerra do Vietnã foi basicamente uma guerra de floresta, né? Os Vietcongs, no meio da floresta, os soldados americanos, né, tentando combatê-los. Os Estados Unidos perderam essa guerra, durou mais de uma década. Mas o que os americanos, no auge do desespero, que eles não conseguiam fazer os vietnamitas se dobrarem, por causa dessa floresta, eles jogavam agente laranja, esse agente laranja simplesmente caía em cima da vegetação e desfolhava na hora. Pulverizava na hora. Você jogava ali em cima, aí a mata ficava desfolhada, a partir dali eles achariam os soldados vietnamitas. Aí o que os vietnamitas fizeram além disso? Começaram a cavar túneis por baixo da floresta, para não serem achados. Como a complexão física deles é menor, eles são geralmente miúdos, pequenos, eles passavam nesses túneis. Os soldados americanos, geralmente fortes, corpulentos, não cabiam nessa rede de túneis. Ou seja, usaram a agente laranja, mataram um monte de gente. Uma das imagens mais significativas, inclusive, talvez uma das fotos mais conhecidas do mundo, seja de uma garota vietnamita, ela saindo do meio da floresta, a cidade, mas com a floresta margeando ali, uma criança nua, de 9 anos, uma menina, toda queimada. Ela sobreviveu, mas então, quem está censurando a Síria hoje já fez uso também da mesma coisa, no caso, a agente laranja. Então, da mesma arma letal, porque é uma arma letal. Ou seja, a hipocrisia, ela corre solta e ninguém toma providência nenhuma. Ontem, então, Guilherme, a Globo, através de um manifesto que repercutiu o país todo, apoiou o figurinista que foi vítima de assédio sexual pelo ator José Maia. É uma coisa lamentável, né? Parece que ele confundiu ficção com realidade. Eu só digo o seguinte, se
A Globo soltou, Jornal Nacional, em Jornal Hoje, tudo é porque existem, é claro, evidentemente, todas as provas. Eu acho que existe muito aquele primeiro momento, a palavra de um contra a palavra de outro, mas não, a coisa foi muito bem embasada. No primeiro momento ele vacilou, mas depois ele acabou admitindo a culpa. Lamentável, né? E eu deixaria até para você fazer o comentário. A minha posição de homem é que foi a verdadeira canalice que ele fez, uma cafajestada e mancha, né, a figura para sempre, né? Isso aí não tem volta, gente. Mesmo ele pedindo desculpa do José Maia, né, que tinha aquele estilo de macho, aquela coisa toda, sedutor, mas ele pisou na bola. Lamentável, né? No final da carreira, vamos falar assim, né, acontecer esse fato, né? Vou dar aqui um breve comentário só, porque até nosso tempo está acabando, mas eu acredito que existe hoje uma questão muito, até mesmo pela rede social, a questão de mimimi, e tudo toma uma proporção muito grande, principalmente no meio televisivo e pessoas famosas, e eu acredito que deva ter realmente algo comprovado, porque senão a Globo não estaria entrando numa dessa à toa. Eu acredito que vale o recado para os homens, que seja de exemplo. Infelizmente, sempre tem que ter alguém como exemplo e que sirva de exemplo para os homens do Brasil todo, porque a gente realmente sofre o assédio moral, o assédio não só o sexual, mas principalmente o moral, né? O sexual, o moral, o psicológico. E isso nos afronta muito, nós mulheres, porque nós nos sentimos humilhadas, menosprezadas. E existe uma mistificação de que a mulher é mais sensível, de que a mulher não dá conta, não é capaz quanto o homem, tanto quanto o homem, e ele se sente um predador. Então, nós estamos vivendo um momento que a mulher está alcançando o mercado de trabalho, e não só o mercado de trabalho, mas o mercado social, político. E nós temos uma postura de mulher diferente de homem. Nós somos mais sensíveis, mais alegres, mais dinâmicas, mais espontâneas. Isso não quer dizer que nós estejamos tomando uma postura de o homem pode tudo comigo. Então, o meu recado, eu acredito que tenha a questão aconteceu o fato, que sirva mesmo como exemplo, mas que nós mulheres também possamos nos posicionar melhor. Tá certo, com essas palavras da Lorena, acho que não precisa acrescentar nada, a gente encerra mais uma edição do Jornal 14. Até logo mais. Até mais.